Saudações a todos que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de Diálogos com Inteligência. O tema de hoje é agressividade e cultura do cancelamento, tema espinhoso. Você já sabe, eu sou Christian Lindh, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal Meio. Você conhece o Meio? Você já conhece. Você conhece a inteligência? Que é agora é mais importante. Insight Inteligência, aqui tem uma. É uma publicação que reflete em seus artigos e ensaios o que há de mais pulsante na intelectualidade brasileira. Trata-se de um espaço dedicado a discutir a fronteira das ciências humanas, filosofia, economia, história e cultura de uma maneira geral, sempre a partir de uma abordagem não convencional. A revista se notabiliza também pelo seu apurado senso estético e pelo seu design criativo. Você pode acompanhar todas as novidades da revista Inteligência através das redes sociais. Diálogos com a Inteligência é fruto da parceria entre a Insight e o Meio. Esse programa tem como objetivo ampliar a oferta de conteúdos de qualidade para o público do canal Meio e expandir os temas abordados na revista Inteligência para formatos digitais. Hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento e a violência humana. E para avançar nessa discussão, está aqui conosco a psicanalista Márcia Neder, pós-doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e assessora ad hoc da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Não satisfeita, ela ainda é pesquisadora da UFMS e do NUP-USP. Roda a vinheta que o programa está começando, faz favor. Bem-vinda, Márcia. A Márcia faz parte do Conselho Editorial da Inteligência, que era para o happy few, para muito poucas e felizes pessoas, né? A Márcia, ela pesquisa e escreve artigos fantásticos sobre a psicanálise da violência, da agressividade e das relações de poder. A Márcia já publicou mais de 10 artigos na nossa revista. Na edição 104, ela escreveu, olha que maravilha de título, O Coliseu do Século XXI. Psicanálise, agressividade e cultura do cancelamento. Isso está aqui e, cá entre nós também, as imagens que foram selecionadas são muito boas, né? Porque tem o Coliseu e tem os cancelados também, né? Essas revistas impressas, né, maravilhosamente, é porque você não precisa nem ler, é só olhar, olhar o design, entendeu? Que já fica de queixo no chão. Pois é, as revistas maravilhosas não estão à venda ainda, mas os seus artigos podem ser acessados e lidos através do site inteligencia.insight.net.com.br. Lá no site você também pode se inscrever para receber gratuitamente a newsletter que leva esses temas pulsantes diretamente para o seu e-mail. Além disso, você poderá acompanhar as novidades das nossas publicações. Então vamos começar, né, dona Márcia? Primeira pergunta. Né? Você que já é nossa conselheira, né, que não começou a vida de estudiosa ontem, e nem a sua prática clínica anteontem. A questão é, o que te levou a pesquisar e escrever sobre temas violentos e analisar a agressividade humana? Assim, vamos ver. De uma forma mais emergente, mais, acho que superficial ou rápida, eu acho que você também, a gente tem notado há alguns anos, né, e não é por causa da internet, não atribuo isso ao tal discurso do ódio, ao cancelamento, ao contrário, acho que é um efeito. Já tem algumas décadas nas relações dentro da universidade, por exemplo, eu percebia essa coisa que o Todd Field do Tar. Tar é o filme sobre o qual a gente vai falar, que é uma espécie de exemplo perfeito de demonstração dessa projeção da agressividade na cultura do cancelamento. Exatamente. Filmaço com a Cate Blanchett. E magnífica. Então,
E esse filme é justamente... o Todd Field deve ter sentido a mesma coisa que nós sentimos. Na universidade, nas relações agora... Internauticas? Internauticas. Você olha na cultura, qualquer coisa. Não, assim, não é que não havia. Já havia 20 anos, 30 anos, já havia briga dentro da escola, o que hoje se chama bullying, que poderiam só chamar de violência, porque é a tradução, né? Violência entre os pares e, de fato, as idades, a influência do grupo que se exerce de uma maneira muito mais candente do que a família a partir de uma certa idade. Você tem muito mais contas a prestar ao seu grupo de pares do que a família, que perde um pouco esse peso quando é criança. Enfim, eu noto a tônica da violência. Século XX teve pelo menos duas guerras mundiais. Não foram só duas guerras, mas foram duas guerras mundiais. Então, a gente sonhava, a gente imaginava que, no máximo, quando chegar o século XXI, quando chegar 2000, nós imaginávamos aquilo que o Kubrick fez no 2001, Odisseia no Espaço, né? A gente imaginava, não passava no horizonte, paz e amor, era a questão, faça amor, não faça guerra. Que, de alguma maneira, a violência ia ser reduzida do cenário social e político, que ela fosse se reduzindo crescentemente até para falar, sei lá, do ideal kantiano de a paz perpétua, né? Que a gente ia caminhar para um mundo feito, né? Esse. Cemitério. É só lá, né? É só lá. Eu costumo dizer, paraíso, a gente entra lá quando precisa morrer para entrar. Mas isso estava no seu horizonte já desde que você começou a clinicar, a estudar, ou essa questão da violência foi o que sempre te atraiu? Não, a questão da violência não foi o que a questão do poder de um tempo para cá, sim, uns 30, 40 anos, a questão do poder que implica, né, a violência, mas não, a questão da mulher, a questão do feminino, o que que implica novamente a questão da violência, da agressividade, porque a mulher, né, o feminino está sempre presente. O homem a nossa cultura, ela tem um fundamento, e aí quando eu falo nossa cultura, eu estou me referindo à nossa cultura ocidental, que tem esses 2000 anos. Porque, tudo bem, vou lá nos gregos e tudo, mas a nossa cultura ela está fundada, enquanto eu comecei a pesquisar, fundada sobre a razão masculina. A razão é masculina. E, por uma perspectiva psicanalítica, a razão ela surge como, digamos, de uma maneira meio tosca, sublimação da agressividade. Então, ela é assim. Uhum. Tá? Com a agressividade. Ela está calcada na agressividade. E isso, se eu estudo a virilidade, a masculinidade e o feminino, que é, por outro lado, identificado no imaginário popular, imaginário da cultura que se manifesta na literatura, na iconografia, no cancioneiro popular, em tudo que você quiser. Nas teorias científicas médicas, nas teorias que você vê o que é a mulher, a identificação com o útero, com a sexualidade, blá, 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 essa coisa toda. Então, existe uma separação, como eu afirmo num dos meus livros, né? A virilidade, o poder e a razão são masculinos. Monopólio, monopólio masculino. Os exércitos são formados por homens. Uhum. E isso desde mesmo quando, se você olhar os gregos, os exércitos são até o século XX formados por homens, ou seja, o poder é proibido, a agressividade é proibida à mulher, e assim como a ternura, a sensualidade, o erotismo é proibido
ao homem. São dois campos imperativo, ao mesmo tempo é imperativo que você se identifique como homem com isso, é imperativo que a mulher se identifique. Então, ao mesmo tempo que é imperativo, é proibido. Uhum. Sim, porque são duas metades Não dá antípodas, né? Assim. Exato, não dá para você. Século XXI isso começa a mudar. Sim. Então, na verdade, o que tem aí dentro é a coisa das relações de poder, né, que te interessa. E como é que as relações de poder se dão não só no âmbito público, mas como é que elas se dão no âmbito de vista doméstico, né, do ponto de vista sexual, de gênero, e sobretudo familiar, né? Porque essas são as relações dos pais com os filhos e dos sei lá, dos maridos com as mulheres, e como é que isso começa a modificar no século XXI, não é isso? Como você deve se lembrar, no penúltimo artigo, que era o terrorismo conjugal e Sim. domínio da sexualidade feminina. Quem poderia esquecer? Que bom. Não, e também com o título desses, né? Do jeito que você lê os artigos dela, a gente não esquece, não. Que bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O que é efetivamente a cultura do cancelamento, né? E como ela se relaciona com esse nosso ímpeto de violência, tá? Eu não vou falar vou falar para um público que não, sim, né, como eu escrevo para a inteligência. Isso, mas é o público, olha só, o programa que se chama Diálogos com a Inteligência só pode ter entrevistados inteligentes. Não sei se tem um entrevistador inteligente, mas certamente o público é inteligente. Então você pode, vai na boa. E que não tem que ser, eu não estou falando para pares, para psicanalistas, né? Eu estou falando. Então eu poderia falar, matar no peito assim, pulsão de vida, pulsão de morte. Ah, sim. Entendeu? Eros e Thanatos. Pronto. Mas eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu me dei o trabalho de fazer o filme, o artigo, sem mencionar uma única vez, porque quando eu apresento a teoria do Freud. Então, a pergunta foi... O que dá origem à cultura do cancelamento, né? Que eu acho que é um pouco, quer dizer, eu acho que você acha que parece uma forma nova de expressão de uma coisa velha, né? É isso, eu acho. Eu acho, e foi muito bom. Muito obrigada pelo desafio que você me propôs aqui, porque o artigo saiu daqui de dentro, da perturbação que o filme Tar me causou, me provocou durante um longo ano, que foi o ano passado. Porque você acha que... Eu acho que foi numa carta, não sei, acho que foi Freud que respondeu a Einstein, né? Eu acho que nessa carta ele dizia que não havia, ao contrário do que Einstein podia acreditar, isso tem a ver com o que a gente estava falando no começo, né? Não existe a menor chance da humanidade um dia se tornar pacífica, né? Não. Perder a agressividade. Não, porque nós somos constituídos por duas forças, só nesse sentido que eu vou introduzir o assunto, né? Nós somos constituídos pelos impulsos para a destruição, se você quiser, pulsão de morte, e dos impulsos para a criação, para a construção, que é a pulsão de vida, Eros. Né? E, então, nós somos isto. E a agressividade, ela tem... No início, Freud, o Freud e a psicanálise, de uma maneira geral, não vou falar a história da psicanálise também, vou ser sintética, não dá impossível, eu não falaria. Inicialmente, Freud mirou a sexualidade como uma questão da repressão, foi estudar o mecanismo da repressão, que não é essa repressão de fora para dentro, é a nossa, né? Porque nós internalizamos a cultura. Essa é a grande questão trazida pela psicanálise. Está aqui dentro. E é a neurose. Exato, e todas as outras coisas, né? Quer dizer, tanto que nós vivemos a mesma cultura, eu sou uma coisa, você é outra, nós temos mesmo, por exemplo, fôssemos irmãos com os mesmos pai e mãe, teríamos um pai diferente e uma mãe diferente. Não são o mesmo. A relação não é reflexo, como se pensa. Pois é, mas olha só, quando a gente fala um pouco dessas...
Eros e Thanatos, pulsão de morte, pulsão de vida. A gente está falando parece que de aspectos que são constitutivos da natureza humana. São. Mas, ao mesmo tempo, você diz que alguma coisa está mudando do século XXI para cá. Sim. O que é que está mudando? Porque, assim, as formas de expressão estão mudando, ou tem alguma coisa que está... Ou é a própria... ou são essas próprias pulsões que estão se relaxando ou se expressando de outra maneira? Como é que é isso? Essa é a questão. O fato que nós somos, todos nós somos constituídos. Eu não gostava dessa coisa da natureza humana, porque leitora do Marx, onde ele discute essa questão da natureza humana, tinha um pé atrás. Mas hoje, entendo, somos constituídos por essas pulsões. Acontece que vai mudar a intensidade dessas pulsões, como que cada um, não gosto da palavra gerenciar, administrar, mas como é que cada um se equilibra com isso e quais são os destinos dessas pulsões? Porque elas podem ser sublimadas, reprimidas, atuadas, agidas, elas podem ser, elas sofrer destinos diferentes e variados, e sofrem. Sim. Por exemplo, no meu primeiro livro, eu trabalho com um dos livros que eu trabalho, com uma psicanalista francesa, em geral, toda a minha referência são os franceses, a razão exatamente como uma sublimação da agressividade. Então, você resolver um enigma é você destruir, a questão da destruição nesse nível vamos dizer, simbólico, né? Destruir no sentido de usar, de estar atuando, né? Agindo a sua pulsão agressiva. Mas eu não gosto de ficar usando esse termo do pulsão, dos impulsos, etc., porque há muita mediação para chegar no comportamento. Então, assim, você me perguntou, nós estamos mudando essa natureza? Ela está mudando, é uma forma de expressão dela. Continuamos... Eu perguntei porque antes estava dizendo assim, que a mulher era proibido isso e simetricamente ao homem. Isso. Quer dizer, as funções de homem e de mulher pareciam muito bem mais definidas, pelo menos na expressão pulsional ou instintiva, para usar uma expressão que não é muito exata, né, desses papéis. Mas você está dizendo que tem alguma coisa que está mudando de lá para cá. Deixa eu fazer só um negocinho antes. A ideia desse originário, de como é que surgem essas pulsões, é muito discutido em psicanálise. Não tem uma teoria só, não. Nem o Freud tem uma teoria só. Tá? Então, eu vou falar o Laplanche, que veio, um discípulo morreu em 2012, um francês que não fez escola, não faz escola, mas está começando a ser popularizado no Brasil, porque no Brasil, até há pouco tempo, Lacan era o último grito da moda. Lembra do último grito da moda? Lembro, dernier cri. Era isso. Agora... Se tivesse a história de que quando as teorias ficam bem velhinhas, elas se mudam para o Brasil. Existem outras concepções dessa coisa do originário, como é da pulsão. E o Laplanche questiona essa ideia de que a gente nasce com a pulsão pronta. Então, a relação... Para o Lacan também é importante a relação com o outro, mas ele não abandona essa questão biológica originária. Então, a importância do outro, ou seja, da cultura, é essencial, e isso a gente deve, essas chamadas falas, a gente deve ao Lacan. Né? Quem chamou isso, a psicanálise, as falas, porque estava muito proto-fantasia, muitas essas coisas hereditárias, genéticas, originárias, abandonando a cultura como uma coisa imutável. O que me significa que existe história. Só estou querendo dizer sim. que existe, mudança. O ser humano é histórico. Isso. Ele é constituído por essas pulsões que movem nosso comportamento, tá. Mas, além disso, esqueci de desligar o meu. Além disso, é um ser histórico, de modo que cada cultura
cada época, cada classe social, o que vai ser, por exemplo... Experimenta de forma diferente vai ser liberado, pulsão. vai ser... de forma diversa, conforme a cultura. Se expressar conforme a cultura, Tá, o gênero, se a gente quiser. Ou seja, a pulsão, as diferentes pulsões, elas estão sempre lá, mas elas se exprimem de forma diversa conforme a cultura de cada época e lugar. Outras variáveis. Os pessoais também. Uhum. Aí você vai ter que ter, a educação vai ter que te levar a apresentar, por exemplo, modelos de identificação, referências identificatórias, que permitem a importância da educação, porque eu entendo como essa introdução da cria humana numa cultura de adultos, que é uma cultura de adulto sexuado, para o Laplanche. Uhum. Essa questão do sexuado, já dotado de um inconsciente sexual, blá, 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 blá. Então, a dimensão histórica é muito presente nessa dimensão pulsional, óbvio, porque o objeto com o qual ela vai se satisfazer é um objeto. O objeto é isso. Né? De quem que eu vou gostar? Quem vai ser, no caso, quem que eu vou odiar? Isso está constituído numa história pessoal. Uhum. É fundamental. Tá, mas deixa eu... Voltando para o tema que você me perguntou. Não respondi sua pergunta. Olha, que é a questão você perguntou do cancelamento. Isso. Então, voltando à questão do cancelamento e sexualidade que você tinha me pedido, que você tinha me provocado. Que memória boa você tem. Eu achei, porque eu fiquei na hora, assim, o que é que eu vou falar da sexualidade e cancelamento? E aí foi magnífico, porque você perguntou, surgiu como, né, essa cultura? Bom, em primeiro lugar, eu posso dizer assim, de cara, se a gente for partir do umbigo, óbvio que do Me Too, né, do movimento do Me Too, etc. e tal, aquelas denúncias hollywoodianas da indústria do entretenimento, do cinema, blá, 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 poderia ficar por aí. Que, aliás, tem coisas para falar sobre ela. Sim, sim, a gente vai chegar lá. Mas, por um insight, enquanto me preparava para vir conversar com você, eu tive uma associação, eu sigo as minhas associações livres, eu faço questão de ir atrás delas, vocês conhecem o quanto... É psicanálise, né? O método psicanalítico. E você conhece o quanto eu acompanho elas nos meus escritos, né? Então, eu vou atrás, e ali tem, se não tem, depois eu largo, mas em geral tem. E eu me lembrei, de repente, das bruxas na fogueira. E era um modo de cancelamento, digamos, menos simbólico, mas real, porque elas eram efetivamente detonadas na fogueira, virava cinza. Não, e tem a coisa também da purificação pelo fogo, né? Exato, e purificação. Ou seja, é o elemento do pecado, né? Isso, é isso, exatamente. O pecado, que era o Maleus, você um dia leia o Martelo das Feiticeiras, pelo menos alguns pedaços, e você vai se divertir grande. Quem é o autor? Os dois inquisidores medievais. Ai, Jesus. O Martelo das Feiticeiras. Maleus Maleficaram. Tá. Eles... Então, tem passagens, não tem um livro que eu não cite Maleus Maleficaram. Eles dizem por que havia mais bruxas do que bruxos? Por que essa desproporção? Bom, a questão toda é a seguinte, porque a mulher é mais fraca, porque ela é sexualidade, ela é voraz, a voracidade sexual da mulher. E é interessante você Carmen. ver... E vai lá. Isso é uma brincadeira com outro artigo dela, que é aquele... Salomé. Né, que você... L'amour est un oiseau rebelle qui n'a jamais compris des lois. Uau! Quer dizer, que é o arquétipo da Carmen como uma mulher sexualizada que leva os homens à loucura. Exatamente. Que é o tema do seu artigo, que não é do terrorismo doméstico, não. Não, da Salomé. Isso é Salomé. 7 véus. É. E de vários outros. Exato. E de vários outros. Né? Somos todas filhas de Eva. Que, aliás, levou Adão à perdição. Você vê? E antes disso tinha Pandora. Que abriu a caixa. Mulher também. Bonita, linda, e pela beleza que ela... Então, a sexualidade essa sexualidade... A esfinge. O mais interessante da leitura do Édipo...
A Medusa, mas o mais interessante da leitura do Édipo é aquele pedaço antes da Jocasta com Laio. É o pedaço em que ele é interpelado pela Esfinge. E que foi representado, tem um pintor, tá eu acho que, não, foi numa aula na Casa do Saber que eu falei sobre isso. Que ela é um monstro fêmea. As pessoas falam, é meio bicho isso, meio bicho aquilo. Não, ela é um monstro fêmea. Decifra-me, eu te devoro, ficou para nós, para os modernos. Lá atrás, para os gregos antigos, ela é sedução. Como as sereias, ela é prima das sereias. Sim, também são um perigo. Perigosíssima. Circe. Então, em qualquer canto que você vá, da mitologia, da Odisseia, Hesíodo, dos gregos, até não sei se eu posso falar até nós. Qualquer canto que você vá, a mulher, o feminino, é essa coisa, essa voracidade, essa sexualidade voraz que vai, daquele útero voraz. A histeria é isso. O que é a histeria para os gregos? É um útero insatisfeito. Ele precisa procriar para o Platão. Ele está com fome de sexo, ele precisa ter filho. Para ser aplacado, ele precisa ser... Isso é mulher. A maternidade aplaca essa tendência perigosa. Aí resolve o problema dos homens, né? Porque aí vira filho da mãe, né? Questão com a mulher, fica tudo ok. Esse arranjo funcionou durante 2000 anos, agora nós estamos... Pois é, isso aí volta a nossa questão momentosa. Mas eu não te falei Mas eu vou emendar com a coisa do cancelamento e das redes sociais, porque a gente pode dizer que o cancelamento já é uma coisa que não é nova, mas eu acho que me parece que as redes sociais elas produziram uma intensificação de embates e de conflitos, né? Sendo muitos deles relacionados a aspectos morais, né? A machismo, sexualidade, traição, maternidade, paternidade, isso que a gente está falando aqui, e mais, né? Racismo, corrupção, e na cultura do cancelamento. O motivo essa é a pergunta, né? A cultura do cancelamento, o motivo faz diferença para o cancelador? Olha, para o que eu vou te dizer, faz. Porque você me mandou pensar sobre sexualidade e cancelamento e eu não tinha pensado sobre isso. Então é riquíssimo. Porque as bruxas, você sabe por que as bruxas eram? Então, elas eram perseguidas, incendiadas e confessavam. Aí, olha esse pedaço é fundamental. Confessavam que realmente, como é que elas contavam a cena de como é que elas copulavam com o diabo, porque elas confessavam sob tortura, evidentemente. Claro, é óbvio. Então, mas elas eram perseguidas pelos poderes sexuais delas, as bruxas. Essa figura da bruxa é a encarnação da sexualidade feminina. Então, a gente fala soltar os cachorros, mas não era soltar os cachorros, era soltar o demônio, no caso das bruxas, essa liberdade sexual das bruxas. E que era intolerável. Então, vírgula, o ponto e vírgula, então elas eram canceladas, eu estou sendo sacana, porque... Claro. Elas não eram canceladas, eram efetivamente apagadas, não, acesas. Eram executadas, eliminadas. Acesas. E numa festa, né? Você já viu a cena da fogueira, é sempre representada, diante de uma multidão em êxtase, extasiada, fascinada com aquelas sofrendo, como no Coliseu. Sim. Você vê que a gente é ruim. A gente tem uma capacidade para o mal que você vai lá, você vem lá de trás e vai mais para trás. Vamos ficar por aqui. Agora, eu vi isso aí agora, pensando sobre essa conexão que você me deu, eu vi isso como, vamos dizer, não é um precursor, uma inspiração para o Me Too. Uma inspiração. Por quê? Porque é exatamente a questão sexual que o Me Too vai pegar. Os cancelamentos se dão pela sexualidade. Eu achei muito sagaz a hora que você colocou essa questão.
Você foi no ponto. A história do cancelamento, que eu sei, que eu saiba, começou com a perseguição sexual dos abusadores e esse blá, 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 né? Essa coisa toda que a gente conhece. Pois é, a pergunta que eu ia fazer, o personagem que eu ia trazer, é exatamente o Kevin Spacey. Porque o Kevin Spacey foi uma das inúmeras vítimas da cultura de cancelamento, né? O seu personagem na série americana House of Cards, que era o Frank Underwood, né? Ele fala tudo na vida é sobre sexo, exceto o sexo e sobre poder. Quer dizer, enfim, sexo e poder. Você concorda com isso? Parece que sim. Né? Sim, né? Vamos lá, vamos dar. Eu acho esse um negócio fascinante. Então, sexo, cancelamento. Então, se você pegar o Me Too, ele começou. Tudo bem, eu não vou falar do Polanski lá em 1977. Eu acho uma coisa interessantíssima, interessantíssima, assim, sim, do ponto de vista não da é investigação. interessantíssimo. Eu sou crítica com isso, sim. O anacronismo das análises e desse movimento. Porque você vai fazer uma coisa que aconteceu há 30 anos, com valores completamente diferentes, porque em 1977 eu estava bem viva e assistindo filmes e curtindo as coisas. E a moral, o David Hamilton, um grande fotógrafo inglês, eu era fotógrafo, eu sou fotógrafa, que só fotografava ninfeta. Só fotografava ninfeta e fazia um sucesso estrondoso. Existia uma revista que era vendida, existe ainda, nas bancas aqui na década de 70, no Rio, Fotô, tem depois a Americana. E era lindíssimo. Ele colocava um fog, uma coisa diáfana nas ninfetas, nuas. Meu Deus, a Irina, esqueci o sobrenome. Irina que Nem precisa ir tão longe. Você pode pegar o Louis Malle, que pegou a Brooke Shields para fazer aquele filme que era o Pretty Baby, que se chamava, não era isso? Não, Pretty Baby não, é a... Eu sei qual é o nome do filme, meu Deus do céu? Do Louis Malle, ela era a ninfeta que ia pro bordel e ela ia perder a virgindade lá. Né? Então, acho que depois que ela foi fazer Lagoa Azul, então querendo só pegar alguém na memória de quem está assistindo a gente que puxa isso. O que era? Menina Bonita. Menina Bonita, que é Pretty Baby mesmo, então. Eu acho que é. Acho que eu fui levado ao erro, porque eu levei do Pretty Woman, Street, aí eu confundi os dois filmes. Eu também fiz a mesma confusão, por isso que eu fiquei quieta. Eu fiquei Pretty Woman, Pretty Baby, é Pretty Baby mesmo. Eu fiquei quieta por isso, porque eu fiz essa confusão. Então, se você pegar na década de 70, a moral que vigia, os valores vigentes eram esses. A gente curtia demais as fotos do David Hamilton, desse inglês, ele era premiadíssimo. A Irina, que é essa fotógrafa peculiar que foi na Casa do Saber, o Rodrigo me chamou para fazer a... Rodrigo Almeida, que era o diretor da Casa do Saber na época. Isso, e me convidou para fazer a abertura da exposição, fui lá. E Polanski, essa coisa não existia esses valores de 40 que nós temos hoje, não existiam há 40 anos. Então, você, com a cabeça de hoje, com os valores que nós conquistamos, porque aí você apaga o trabalho que deu para você conquistar, para você andar na civilização, para você sair da barbárie, que eu não estou dizendo que ali era barbárie, mas, enfim, para a gente sair da barbárie, então, o anacronismo de análise é fatal para mim. Não, eu entendi. Você acha que... E o Me Too é isso. Uma espécie de radicalismo, parece que o passado todo é chapado como se fosse uma grande opressão. Isso. E que, de repente, você descobriu a luz da verdade, quando, na verdade, existe um processo lento e gradual, na verdade, de mudança social. E aí a gente olha o passado de outra maneira. Exatamente. Mas... Pega a questão do racismo, da escravidão, não sei o quê. Você queria apagar o Monteiro Lobato. A gente vai sair um pouco aqui, mas é só mais um exemplo. Você querer apagar a história das coisas, e enfeitar a realidade contemporânea, como se nós não tivéssemos vivido essas lutas para chegar até aqui, eu acho que bom, eu não gosto.
Então, já olhei para o Me Too quando surgiu, primeiro como um movimento. Eu não aguento coisa de rebanho. Quando todo mundo está fazendo, quando você vai lá no Facebook, está tudo igual, aquilo já me... Eu sei como é. Você já, né? Tá escrito aí a coisa, né? Do Monty Python. Não, mas eu sei como é também, porque eu também tenho, eu sou assim. Quando eu acho que todo mundo está achando a mesma coisa, eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada. Tem que ter. E fazendo tudo igual, botando tudo igual, você aquele exército do mal. Todo mundo, a revolução cultural do mal, né? Do Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Né? Fica tudo igual. Então, o Me Too, a princípio, eu sou muito crítica ao Me Too. Então, está claro. Pois é, isso nos leva talvez à grande pergunta, assim, digamos assim, parece que tudo que a gente vai conversando são os afluentes que vão levando a grande foz do Rio, que é o filme Tar, que é um filme, né, do Todd, né? Todd Field. O Todd Field, né? É um filme espetacular, é um filme que foi estrelado pela Cate Blanchett, e é um filme tão inteligente que não poderia deixar de ser comentado com pessoas inteligentes no programa Inteligente, que se chama Jogos para Inteligência, baseado numa revista chamada Insight Inteligência. Né? Mas é um filme que realmente eu gostei muito também, eu achei espetacular, e é um filme que evidentemente não tinha como ser um blockbuster, né? Que não passou em grandes canais, mas é um filme realmente sensacional. Para mim, entre outros motivos, porque eu adoro música clássica. Adoro concerto, desde menino eu conheço esse meio da música, e embora eu reconheça, porque a personagem principal do filme, né, que é a Cate Blanchett, o personagem dela é uma maestro, ou será uma maestrina? Essa é uma discussão do filme também. É maestro. Pois é, essa é a discussão do filme também, que supostamente ela é ficcional, ela teria sido uma aluna favorita do Leonard Bernstein, que aliás está na moda por causa do filme também recente, que é O Maestro. Né? Só que esse é o filme, na verdade, que, para ser compreendido, não requer que você entenda nada de música. Porque o filme, na verdade, não tem a ver com a música. Tem a ver, na verdade, com as relações de poder que são mostradas no mundo da música. Mas podia ser numa empresa, podia ser em qualquer outro lugar. Exato. E o filme é interessante porque ele embaralha os papéis também. Total. É sobre isso que eu queria que você falasse. O que te atraiu? O que te deixou com ganas pra você ver o filme 2, 3, 4, 5 vezes? Me conte. Me conte, você escreveu um artigo. E assim, eu escrevi o artigo porque eu saí do filme, assim, né, Bouleversé. Completamente. Eu cheguei em casa, sentei no computador, abri o computador e comecei, botei lá, tá. A gente pode fazer algum spoiler do artigo ou não? Por exemplo, claro que sim, já está publicado, vamos embora. Posso falar, né? Os inteligentes que nos veem tem que ver o artigo. A primeira pista que eu segui, eu falava, gente, não é possível. Tá. Não, Exato. Aí eu falei, esse nome tem que... O que quer dizer esse nome? Eu nunca vi esse nome. Aí fui pesquisar o nome. O que significa tá? Cara, quando eu vi que significa alcatrão, ou seja, é tóxico, falei, não estamos... Mas eu não achava... O filme, em momento algum, me pareceu um filme sobre o cancelamento. E eu não... Aí eu comecei a ler. Eu li durante meses, você lembra? Lembro. Eu li. Aí eu desistia, falava, eu não vou dar conta. Aí eu voltava, aí o negócio continuava a me incomodar. Aí eu voltava. Esse processo eu fui até o fim do ano, assim. Alcatrão, então é tóxico. Ok, ela é tóxica. Mas a teoria da agressividade do Freud sofre uma mudança nessa conversa com Einstein. Uhum. É a época que mudou, dos anos 1920, que quando o Einstein pergunta, é possível a gente viver em paz? E o Freud diz, não. Não é possível? A paz não é possível? Por quê? Porque nós somos intrinsecamente, inerentemente, a gente gosta, a gente tem prazer em destruir o outro, em humilhar o outro, a gente é capaz disso. Agora, se você não se controlar, então você vai... Você se controla. Tem a culpa, tem a inveja, tem a culpa, tem a vergonha, tem a pancada, a porrada mesmo. Você tem vários mecanismos de controle da sua agressividade. Se você não botar você mesmo, alguém de fora vai botar. Até porque senão a gente não consegue ter vida social, né? Exato, é isso.
A ameaça, isso que o Freud diz, a verdadeira ameaça, a grande ameaça à civilização não é Eros, é a agressividade, porque nós nos destruiremos uns aos outros se ela não for contida. Mas olha só, a gente está vivendo, vou ver a cabeça aqui o seguinte, a gente está vivendo um mundo em que está havendo um clamor pelo retorno de uma violência. Eu estou achando engraçado isso, do ponto de vista ideológico. Porque a cultura toda da extrema-direita sempre foi, na verdade, legitimação da violência. A virilidade, o espetáculo, a motociata, a ideia de que o fraco tem que ser eliminado para ter uma sociedade melhor. A gente vê isso o tempo inteiro, ou seja, a apologia da violência. Se a eleição só será limpa se eu ganhar. Quer dizer, não tem lugar para o fraco, tem... Você acha que isso, de alguma maneira, parece uma reação a uma época que teria sido percebida como muito... onde havia muita sublimação ou muito rebaixamento ou repressão dessas pulsões no período anterior? Você entende o que eu quero dizer? Assim, porque parece... de onde é que vem do nada esse culto Não vem do nada. Não, eu estou falando que ele vai se tornando hegemônico e vai tomando lugar. Cala a boca, imbecil, idiota. A gente volta para o assunto do cancelamento. A gente está ficando mal educado. A gente está voltando para o negócio do cancelamento. Sim. Que é, de novo, por exemplo, quando eu vejo, às vezes, comentários que eu faço na internet, imbecil, idiota, cientista político de merda, não sei o que, mas isso é uma coisa que não se fazia. Mas você está tendo uma relegitimação desse tipo de violência, de ódio, né? O chamado discurso de ódio. Olha só, o que é mais violento? O que é mais ódio? Uma fogueira acesa durante séculos? Não, mas eu estou falando que nesse período entre, sei lá, 80, 90 e 2010, por ali, teve aparentemente uma tentativa, uma hegemonia de tentar, não, seremos todos amigos, United Colors of Benetton, we are the world, we are the children. De repente... Mas nós não podemos esquecer que não dá para passar psicanalista falando. Mas você vê aqui exatamente nessa condição. Não, psicanalista, a cabeça do psicanalista vai falar que é assim, a gente não consegue passar uma régua e homogeneizar tudo. Mas eu também não posso. Outra coisa da psicanálise, né? Outra coisa que eu falei aqui, a questão que eu coloco, que há da virilização da agressividade. Né? A agressividade é viril. A identificação do homem com a agressividade do masculino. E nós estamos, a meu ver, talvez olha, os terninhos da segunda metade do século passado, as mulheres para sair, para se afirmarem como independentes, autônomos, emancipadas, a gente fumava, que era coisa de homem, mulher não podia, mas você servia cigarro, né? Usava terninhos, usava roupas de homem, etc., para ocupar um lugar que a gente estava fazendo uma ocupação. Um processo de emancipação, né? Simbólico. Então foi uma coisa. Mas que era da maneira que nós tínhamos. Era a maneira que as mulheres tinham. Eu não vejo... E se você olhar o século passado, ele foi um século de ápice. Violência foi duas guerras mas é que tá, mundiais. Mas depois eu acho que teve um processo... Guerra da Argélia, guerra de não sei o quê, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra... Isso, mas aí o meu ponto é que parece que depois da queda do Muro de Berlim por ali, apareceu uma espécie de um movimento que era mais, assim, destinado à sublimação. A gente estava falando antes dessa história de tentar conter a agressividade de uma forma a evitar essas eclosões. E aí que apareceu essa ideia de que um dia... Parece que é uma coisa cíclica, né? De que se um dia ser possível acabar com as guerras... Eu quero dizer o seguinte, porque quando você consegue descrever um certo perfil, como você consegue transformar a agressividide em culpa, consegue transformar a agressividade, às vezes, em ironia, né? Tentando domar. Eu me vi exatamente aí. Exatamente aí. Aquela do Mark Twain é ótima, né? Eu tô fazendo sessão de psicanálise de graça aqui, que é melhor ainda, entendeu? Eu tô economizando aqui uns R$500. E acho que é mais, eu tô economizando uns 800. Mas, entende, e aí, o que está acontecendo agora é uma coisa que é cíclica, porque de repente você tem o culto da virilidade, a motociata, o dorso, essa ideia que apareceu... Você quer ver uma coisa que apareceu, acho que é muito típica disso? Quer dizer, a ideia, por exemplo, do Bolsonaro de que ele é imbrochável. O que é o imbrochável? O imbrochável é o cara que
não brocha, mas é um cara que não erra, é o cara que é o culto da virilidade. É exatamente todos esses topói do século XX que supostamente teriam sido mudados. Tem uns que falam, que pensam, e outros que pensam, mas não falam. É claro que é um broxão, estou nem discutindo se é verdade ou não. Tem uns que falam dessa identificação com essa imagem de virilidade, da pancadaria, da porradaria. Tem uns que... Aliás, perfeito o nome do Peter Gay, Cultivo do Ódio. Sim, do livro do Peter Gay. Cultivo nos dois sentidos. As sociedades cultivam o ódio, no sentido de que cultivam fomentando e cultivam cultivando, ou seja, civilizando o ódio. Porque já que nós todos temos, então vamos fazer com que ele se manifeste de uma forma civilizada. Sim. Por exemplo, no caso do Peter Gay, ele cita no século, que ele chama os 3 séculos da burguesia, ele cita um ritual de luta na Alemanha. Mensu, que os homens, os alunos tinham, os jovens de uma determinada idade tinham que lutar, e eram lutas, rituais de virilização. Sim. Que hoje continua, deve ter outros, entendeu? Hoje tem certo bullying, essa coisa da escola, né, que você vê. Porque outra coisa que eu queria te falar dessa ideia de que a gente está vendo assim, eu quero te mostrar como a gente não consegue ver o que não nos é dado ver. Vou dar um exemplo banal. E eu tenho citado muito esse exemplo porque quando os meus filhos eram pequenos, de festa de aniversário do meu filho, do Adriano, pequeno, médio. Eu ia na escola... Mas é pequeno médio para mais ou pequeno médio para menos? Cadê o seu mais e cadê o seu menos? Não, como é que é pequeno mais médio? Não, é pequenininho. É 12, Isso. Viu como eu acertei? Isso. Porque não Você entendeu. Você entendeu. É pequeno para mais. Você entendeu? Entendi. Então, eu ia, assim, e você vai na escola, você é chamada para ir para a escola, tinha eventos na escola, coisas que você... E as professoras, era um negócio assim, os professores, a direção da escola, todos falavam, tinham reclamações. Eu tenho um casal, eu tenho uma filha e um filho. O casal quer dizer isso. Uma filha e um filho. E as queixas que tinham, quando eu ia lá, eram da bagunça dos torpedos que eram os meninos. Pois bem, quando iam no aniversário em casa, na minha casa, do Adriano, por exemplo, eu olhava aquilo e o que eu via? Os meninos extremamente cordatos, educados, conversando, brincando com regras. E as meninas barbarizando. E aí eu comecei a perceber isso. Gente, e aí, em ocasiões no colégio também, eu comecei a perceber. Os professores não enxergam, os adultos não enxergam a agressividade da menina, da mulher. Então, teve um outro episódio que quem brigou, esse episódio foi comigo, quem estava fazendo a grande arte... Você bateu ou apanhou? Não era uma questão de agressividade, era uma questão pior, era uma questão de uma transgressão. Certo. Quem havia transgredido era eu, com mais 9 ou 10 amigos adolescentes, 10 horas da manhã, num banco de uma praça. Sentei no colo do amigo. Todos foram presos. Eu não fui. Tinha uma dupla lá na cidade. Eu não fui, porque eu era mulher. Eu era a causa, eu que estava sentada no colo. Eu não podia ser presa, cara. Mas a presunção é que você foi seduzida, né? Porque pois o homem é que faz. Isso, aí a gente volta para o Me Too, porque o Manifesto das Francesas, em 2018, traz à tona essa questão fantástica que fica de fora das discussões sobre o Me Too, que é
Por que as francesas foram favoráveis, críticas ao Me Too? Catherine Deneuve, que fez o principal. Catherine Deneuve, ela e mais outras intelectuais, artistas e não sei o quê. Elas falam uma coisa fantástica, não sei se eu vou precisar, mas de qualquer maneira, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui, o Me Too. Essa possibilidade da gente falar, a libertação da palavra, é uma coisa que esse manifesto elogia, né, que a Catherine Deneuve, se a gente quiser. Mas olha isso aqui. Defendemos a liberdade de incomodar, no contexto do Me Too, tá? Essencial para a liberdade sexual. O que elas estão querendo dizer? Com aquela cabeça cartesiana do francês, né? Vamos discriminar primeiro, vamos fazer as diferenciações, para a gente poder pensar. Pensar é você discriminar, não discriminar no sentido de diferenciar, raciocinar. Separa isso, não é aquilo. Então, estupro é crime, ok? Mas o flerte insistente, desajeitado, desengonçado, a paquera desengonçada, não deve ser considerado crime. Pode ser só uma incapacidade, um desajeitamento, um desajeito, né? Nem o galanteio é uma agressão machista. Você acha que existe? A gente tem que terminar aqui, que a conversa está ótima, mas infelizmente a gente tem que ir encurtando. Não, mas apareceu uma coisa na minha cabeça. E aí vem a questão do puritanismo, que elas falam. É exatamente isso que eu queria perguntar. Olha que coisa engraçada. Não, que você não acha que, aparentemente, o feminismo francês ele teria uma pegada talvez mais racionalista ou legalista, e talvez o feminismo americano tivesse alguma coisa mais moralista no fundo? Muito! Né? Essa é a crítica. Aqui, isso aqui é o que elas criticam no Me Too, no feminismo. E você pode pegar o feminismo desde a década de 50. E o moralismo que põe a mulher numa posição de vítima constante, e aí ela é menorizada. Cristian, você leu isso aqui? Você está com poderes de ler aqui as Não, eu leio os seus artigos, menina. Você me letrou aqui, ó, através dos artigos da Insight Inteligência. Entendeu? São muitos artigos, eu estou intransparente. São 10. Olha, é exatamente isso. O puritanismo que fugiu da Inglaterra, né, para os Estados Unidos e fundou os Estados Unidos, que é exatamente o que transforma as mulheres, as bruxas, que tinham a diferença aqui. As bruxas lá medievais, elas tinham um pacto com o demônio, portanto, elas não eram vítimas. Olha a diferença. As bruxas faziam um pacto. Verdade. Das bruxas, a gente foi para as possuídas. Olha a diferença? Que precisavam ser exorcizadas. Ou seja, elas eram as pobres criaturas. As pobres vítimas. Mas tem uma hora que é engraçado, né? Porque no século XIX as mulheres... São as histéricas. Mas aparece o crime de rapto. Quer dizer, aparece o crime, na verdade, da ideia de sedução. Quer dizer, a mulher não seduz, ela é sempre a seduzida. Parece isso que existe junto. Existe sempre junto. Mas do ponto de vista criminal, é como se o homem foi reconhecido como aquele que tem o poder e a mulher só pode ser vítima desse poder. Claro. Do ponto de vista criminal. Que é isso que você falou, você estava no colo do sujeito, quem foi em cana foi o sujeito, não foi você. Mas assim, só pode ser vítima porque ela não tem desejo sexual. Então, não, a ideia é essa. A ideia é a imagem da mulher como não tendo sexualidade, não tendo, ao mesmo tempo que ela é imagem, vitoriano. Porque eu estou falando desses códigos que foram feitos no século XIX, foram feitos no século XX. Então, a crítica da Catherine transforma, e eu entendo isso, porque volta para as possuídas, que não cometeram, elas não desejaram. Elas foram abusadas geralmente o padre, que ia para o fogo, que ia para a fogueira, né? Ou pelo diabo, que é uma figura feminina, mas aí também lendo em outro artigo meu que está aí isso falado. Tá bom. Daquela bruxa baiana, daquela bruxa que foi para a Bahia, do Arranca-lhe o Rabo, alguma coisa assim. Isso não sei o que é, não. Uma das bruxas que eu trato no terrorismo conjugal.
Tá, eu vou reler, pronto que eu releio tudo de novo. É uma coisa que eu faço 6 meses, releio todos os seus artigos de novo, eu vou lembrar É o nome mesmo? da Aí pronto, aí a gente pode fazer uma conversa com todos eles, eu tenho que reler também. Porque Nossa, aí é obras, Márcia Neder, obras completas. a gente podia fazer uma antologia com alguns artigos. Não tem uma ideia, não. Bom, a gente está próximo do fim, infelizmente, né? Vamos encerrar com uma pergunta pessoal. Quem já sentou no seu colo? Brincadeira, não é essa não. Não é essa não. Não é essa não, brincadeira. Meus filhos. Pois é, boa resposta. Tá vendo? E senta até hoje, eu boto. Você que é feliz. Eu tô com medo quando o meu parar de... Eu tô vendo. Aproveita. Ele é magrinho, então não dói nada ainda. Na verdade, a pergunta escalada era assim, qual o evento histórico que mais te fascina, que mais te toca, o que mais te sensibiliza? Histórico isso que... Do passado. Criação da psicanálise. Faz todo sentido. Freud. Faz todo sentido, que é o início desse saber, né? Dessa forma de saber, de conhecer o mundo. A psicanálise, ela não determina sozinha os fatos sociais, mas ela codetermina, o inconsciente, né? O inconsciente codetermina. Você pode ver, a misoginia, né? Essa aversão ao feminino, as pessoas acham que tem que ficar... Não, é uma questão inconsciente. De onde você veio? Por um acaso. Eu? Nós todos viemos. Mamãe! Exatamente. Mamãe! Exatamente. Meu filho andava com uma camiseta assim, ó, Adriano. A culpa é sua. Então eu não podia... Se eu olhava para ele, se eu fosse brigar, já estava lá, era só olhar. Eu sou um Édipo feliz. Engraçado, assim, eu acho mamãe é a palavra mais linda do mundo. Mas o Freud dizia que, enganadamente, que a única relação que não era permeada pela ambivalência, pelo ódio, era essa, da mãe com o filho. Mas é porque ele se achava, sempre, né? Não, e não é. Nem os outros analistas sabem, inclusive do ódio da mãe por ele. Mas aí a gente entra no nível de aí é outro programa. De elaboração, mas a criação da psicanálise, a criação da psicanálise, acho que o Freud trouxe uma contribuição para nós nos entendermos, para diminuir o sofrimento humano, o nosso sofrimento, porque ele justamente porque não está dissociado da cultura, ele trouxe uma crítica da cultura ferrenha, feroz, sobre vários aspectos, e ele está vivo, vivíssimo. A gente, como diz um psicanalista muito legal, a gente não pode confundir referência com reverenciar. Sim. Até porque, como a gente estava falando antes, né, até os próprios saberes têm que ser atualizados conforme a época. E o Freud, contexto, né? Esses psicanalistas que eu falei aqui, são psicanalistas que conversam com Freud. Ele não está morto lá numa estante parado. Claro. Ele é um interlocutor. Então, você falou isso aqui, mas você falou isso aqui. E aí, como é que fica? Freud com Freud. Bom, não Freud. Chegamos ao fim desse episódio de Diálogos com a Inteligência. Obrigado, Márcia querida. Márcia Neder, doutora Márcia Neder, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema que é tão fascinante. Bom, recomendo aos nossos espectadores que visitem o site da revista Insight Inteligência, inteligência.insightnet.com.br, que possui mais de 1000 artigos acadêmicos sobre os temas mais pulsantes escritos pelos maiores pensadores brasileiros. E nos sigam nas redes sociais. Assinem também newsletters da revista e também do Meio. E considerem ser assinantes premium do Meio com conteúdos exclusivos ainda mais aprofundados. Eu agradeço a todos que nos acompanham até aqui. Não deixem de ver e ouvir os episódios semanais do nosso programa, que ficam gravados no YouTube do canal Meio e nos streamings de áudio da revista Inteligência. Até o próximo diálogo e
E o filme tá no Leiam, Prime. tá? O filme tá no Prime, se eu não me Pois engano. é, então aproveita, assina o Meio, assina essa inteligência e assina o Prime também para ver Ou o filme. pelo menos vai lá e olha o filme e pega o 7 vezes. Sim. Assiste o filme 5 vezes, 7 vezes por Tá, aí semana, mais 10 vezes aí o seu acaba. artigo sobre o TAR, para poder entender alguma coisa. Beijo para todos. Tchau, tchau. Você conhece o Meio, mas você conhece o site do Meio? Então, devia conhecer. Criamos um site diferente de todos os sites de notícias com os quais você está acostumado. Uma timeline limpa, sem pop-ups, banners ou vídeos pulando na sua frente. Não precisa nem de login e senha para entrar, basta colocar e validar o seu e-mail. Todo o conteúdo da newsletter de hoje e algumas notas quentes que só sairão amanhã. O melhor lugar para encontrar nossos programas em vídeos e podcasts. Um site pensado para você poupar tempo e focar no que importa. Se informar melhor. Acesse o nosso site